As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensão, facção, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a esse respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. É muito pesado isso, né? Na verdade é muito pesado. Salve, salve galera! Hoje eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Até mesmo porque eu sei o poder que tem essa saudação para aqueles que recebem. Então, receba com um amém. Que você receba a paz na sua casa, em você, a todos os seus familiares, a todas as pessoas que estiverem próximas de você e as pessoas que você se relaciona. Então, que a paz ocupe todo e qualquer espaço vazio da sua vida. Fica aí essa minha profecia para a vida de cada um que está vendo esse vídeo. E eu quero aproveitar para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo e comentem esse vídeo. Vim com uma palavra aqui bem legal, é uma palavra, eu digo que parece uma historinha para criança, né? É um diálogo entre Nicodemos e Jesus. O mestre é o Nicodemos. Jesus, aqui nesse caso aqui, não era ninguém. Quem era mestre era o Nicodemos. Vou começar aqui, eu vou ler o conteúdo inteiro o versículo 3, vou ler até o 10 aqui e depois eu vou discorrer. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? É muito engraçado, é muito legal esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, né? Porque ele foi ter com Jesus à noite, né? Até mesmo porque esse dia provavelmente foi o final da Páscoa, né? Foi naquele dia que Jesus quebrou todas as coisas lá, derrubou os animais dos que vendiam no templo, derrubou o dinheiro dos cambistas, deu chicotada lá no povo lá. Jesus fez um regaço lá, quebrou tudo lá e ele devia estar cansado lá à noite e chegou o Nicodemos. Eu posso imaginar o Nicodemos chegando, pedindo licença lá, sentando na frente do mestre e conversando com o mestre lá, né? Então, vamos primeiramente, quem seria esse Nicodemos, né? Para quem conhece os evangélicos, conhece o Nicodemos, mas muita gente não conhece, então eu vou explicar. Ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse uma corte marcial, a corte suprema, a maior corte lá dos judeus. Ele era um líder ali, um governo. O nome é um título, Nicodemos seria um título de governante, um dos governantes. Um cara que dava aula para outras pessoas serem juízes aí, nesse caso, porque ele era um cara que julgava algumas questões, até mesmo algumas questões referente à saúde, porque quando chegava uma pessoa, dependendo da doença, eram eles que avaliavam se aquela pessoa podia permanecer entre outras pessoas ou teria que ser confinada. Então, era um cara com certeza muito proeminente, e até mesmo ele tinha uma bala, ele tinha uma grana, porque segundo a Bíblia também diz que ele que bancou uma parte talvez bem relevante do sepultamento de Cristo, tá? Então, vamos lá. Este, à noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre. Ele fala assim, Rabi, né? Rabi quer dizer mestre. Ele chama Jesus de Rabi e diz, sabemos. Então, não é só ele, talvez mais pessoas lá do Sinédrio, ou as pessoas que ele se relacionava, sabia que Jesus era mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. E o Jesus diz que Jesus fez vários prodígios nessa festa. Deve ter curado o aleijado, ressuscitado o morto, feito o cego enxergar, enfim, né, meu? E Nicodemos ficou impressionado com isso, né? Falou, mano, eu sou cristão aí, sou o líder de todo, eu sou o number one aqui da sinagoga, e eu nunca curei uma febre, uma dor de cabeça, cara. E esse cara chega aí e curou todo mundo, expulsou o demônio e já era. E o Nicodemos ficou indignado com isso e admitiu o poderio, todo o poder. De onde que vem esse poder? Ele quer saber. E nisso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É muito interessante essa parte, porque é o seguinte, o nascer de novo seria a conversão, você se converter ao cristianismo, ao evangelho, querer viver nesses caminhos. E ele fala nesse tempo, ó, não pode ver o reino de Deus. Então, para nós vermos o reino de Deus nesse tempo, nós temos que realmente buscar trabalhar, ser ministro, ser embaixador de Cristo, ou servo. Então nós somos dispenseiros das obras de Deus aqui nesse tempo, para que nós possamos viver realmente nesse tempo o reino do Senhor. Imagina que o Senhor é o monarca e eu estou debaixo de suas ordens. Eu posso ser um soldado lutando na guerra espiritual, eu posso ser um embaixador, um ministro, ou estar servindo ele ali ao pé da mesa dele, que é a melhor parte, né? Que é uma parte bem legal, ser saborear dos manjares do rei. Bem legal isso. Então, Jesus não teve muitas palavras, ele foi logo ao ponto. Ô meu irmão, você tem que nascer de novo, e ponto final. Aí perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Cara, essa é a pergunta mais ridícula que eu já vi na Bíblia, mano. Essa pergunta aqui, com todo respeito, senhor Nicodemos, mas você é mestre, mas você deu uma ramelada aqui. Acho que Jesus ficou ali pensando, e agora? O que eu falo com esse mestre? Jesus, muito educado, né? Muito cheio de ética, moral. É um cara finíssimo, é maravilhoso o Senhor, né? Então, depois dessa pergunta aí ridícula, Jesus falou mais uma vez assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Cristo, ele é bem criterioso, categórico, reto. Vamos direto ao ponto. Meu irmão, você precisa esquecer tudo que você viveu, essa cultura que você viveu no Sinédrio, essa vida que você viveu de corrupção, de coisas erradas, de ensinar coisas erradas, de viver errado. E olha para mim, olha para o evangelho que está começando agora, dá tempo ainda. Olha que dá tempo ainda. Então, mais ou menos isso está dizendo. Aqui em Gálatas, separei essa palavra aqui. É Gálatas 5, do 16 ao 17. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Então, o nosso querer é a vontade, na maioria das vezes é a vontade da carne, é a vontade de não buscar conhecimento, é a vontade de não cuidar do corpo, é a vontade de fazer coisas erradas. Então, a nossa carne, ela tem que ser massacrada. Por isso que eu falo, jejua. O jejum é a maior estratégia para ter domínio sobre a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. Quem que tem que se fortalecer nesse caso? O espírito. E como que é o fortalecimento espiritual? É buscando as coisas espirituais, buscando as coisas de Deus. Oração, jejum e leitura da palavra. Relacionamento com Deus. Aí diz assim, ó: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensão, facção, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a esse respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. É muito pesado isso, né? Na verdade é muito pesado, muito pesado. Até mesmo porque a glutonaria se tornou uma coisa normal, natural. Até mesmo
dentro da igreja. Muitas pessoas não estão enxergando mais isso. Então vamos lá, né? Nós estamos aqui o nascimento do Espírito. Então o nascimento do Espírito é você maltratar, você massacrar a carne e se voltar ao Espírito, às coisas espirituais. Então, como seria viver num reino nesse tempo? É o que eu falei. Temos que ser ministros da palavra do Senhor, temos que ser embaixadores da palavra do Senhor, servos, dispenseiros. É bom ser servo, né? Que o servo é aquele que está à beira da mesa do soberano. É aquele que participa dos manjares que estão na mesa do soberano. Então você está ali do lado dele, recebendo a ordem dele, sentindo a palavra dele, sentindo a energia do Criador do seu lado. Isso é a melhor parte, é você estar próximo do lado do soberano, do rei, do Criador. Bom, depois dessa milícia, dessa luta contra o espírito e a carne aí, então Nicodemos, mais uma vez, diz assim. Lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Jesus disse assim para ele, da frente dele, e falou assim, mano, você é mestre, meu irmão. Eu acho que ele falou assim, Jesus falou assim, mano, esse cara não tem a mínima ideia de nada do que eu tô dizendo. Ele está completamente alienado. Ele não tem a mínima ideia de tudo que ele fez nesse tempo, ele está completamente atrapalhado. Eu vou voltar aqui no versículo 8, aqui, ó. Jesus diz assim, o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus podia dizer assim também, né? Assim é todos membros do Sinédrio. Não sabe nada, não sabe nem para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Porque foi a situação que se encontrou Nicodemos na frente perante ao mestre, que literalmente, realmente é o mestre, Jesus Cristo. Todos os títulos de Nicodemos foram por água abaixo, não significava mais nada ali perante o Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos num tempo que nós temos mestres, líderes, nós temos governo, nós temos autoridades da saúde, que eles deveriam necessariamente ter um livro como esse em suas mesas. Porque uma boa parte do mundo estar doente é por culpa. É uma palavra bem pesada, culpar, né? Na verdade, todos nós somos culpados por não buscarmos conhecimento. Mas quando você recebe uma palavra de uma autoridade no assunto, um mestre no assunto, aquela palavra te abala. Aquela palavra pode mudar a sua vida. A palavra é muito poderosa. Digamos assim, eu mesmo, se eu vou no médico e o médico diz que eu tenho uma doença degenerativa, uma doença que vai me causar alguma coisa, mesmo não tendo nenhuma dor no meu corpo, talvez isso pode me abalar. Isso vai me causar um desconforto. Mesmo eu acreditando totalmente na biologia da crença, no poder das células, no poder da cura quântica, na cura das células, na cura de autofagia, mesmo assim, eu ia ficar abalado com a palavra daquela autoridade. Agora eu imagino as pessoas que já estão no médico porque já estão doentes, já têm algumas dores e elas receber um diagnóstico pesado. Como essas pessoas irão ficar? Então, a culpa não é só do sistema, o qual vem conduzindo as pessoas a ficarem cada vez mais debilitadas, mais depressivas e as pessoas cada vez mais se afastando do lado espiritual. E sim, nós somos culpados também de não sermos criteriosos, de não sermos céticos às vezes e buscar a real, o conhecimento e começar a ter conhecimento de si mesmo. A Bíblia diz várias vezes, conheça a si mesmo, faça um autoanálise, faça um autoexame. Então é isso, pessoal. Hoje fica a minha mensagem, que eu gostaria que todos os psicólogos, os psiquiatras, os neuro, todos os profissionais da área da saúde tivessem uma Bíblia em cima de suas mesas, não só consultasse a ciência, não desse diagnósticos os quais eles não têm certeza, dizendo que você vai ficar enclausurado, você vai ficar dependente de um remédio pelo resto da sua vida, que você tem uma doença que é incurável. Médico nenhum tem autoridade para dizer isso. E você não precisa tomar isso como verdade absoluta, porque o único que pode dar a vida e tirar a vida, o único que pode tirar uma doença é Deus. Só que com obra sua, com a busca sua. Então hoje fica aí minha mensagem aí, tô muito feliz, então bora pra frente aí, o canalzinho tá estourando.